E aí, galerinha, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou aparecer aqui na resolução do exercício, tá? Pra gente interagir um pouquinho. Vamos dar continuidade ao Teorema de Pitágoras. Essa aula se chama Teorema de Pitágoras 2. Como eu falei semana passada, é um aprofundamento, tá? Do Teorema de Pitágoras com exemplos um pouco mais complexos, tudo bem? Aviso importante, para a gente conduzir essa aula da melhor maneira, você precisa ter aí com você um material para anotação, então o seu caderno, e a apostila na página correta da aula 6. Tudo bem, gente? Então vamos lá, começando, tá? O Teorema de Pitágoras, a gente definiu ele já há muito tempo, né, de alguma maneira, como sendo o quadrado da hipotenusa igual ao quadrado dos catetos somados, né? Então, a gente vai somar o quadrado de B e o quadrado de C. Aqui tem um triângulo retângulo tradicional, né? Chamamos aí a hipotenusa de A, os catetos de B e de C, e aí desenvolvemos a formulinha do triângulo retângulo aí do Pitágoras para o triângulo retângulo. Isso você já sabe, já está cansado de saber, já usou na aula anterior, inclusive, mas eu vou ressaltar dois triângulos aqui que são famosos e que é importante a gente lembrar porque vai facilitar um pouquinho a sua vida em alguns lugares, em alguns exercícios. Então, eles são chamados de triângulos pitagóricos. O número deles é um número que se repete, é um número que a gente consegue decorar e repetir. O mais famoso deles é o 3, 4, 5, né? Quando a hipotenusa for 5 e um dos catetos for 3 ou 4, a gente já sabe determinar as medidas, né? E isso vale também para múltiplos deles, né? Então, se a gente puser, por exemplo, aqui um 10, né? Aqui vai ter um 6 e aqui vai ter um 8, ele também é um triângulo pitagórico, ele tem a mesma condição, beleza? Outro famosinho é quando a hipotenusa é 13, um dos catetos é 12 e o outro vai ser, consequentemente, 5. Porque se você resolver o Pitágoras aí nessas condições, sempre vai dar essa sequência. Aqui também valem os múltiplos, tá? Desse 13, desse 12 e desse 5. Beleza, gente? Então, isso é o que a gente tinha aí para adicionar para você na aula de hoje. Vamos para os exercícios e vai funcionar desse jeito, ó. Eu vou colocar o exercício. Nós temos 5 para fazer essa aula. Você vai resolver ele um pouquinho sozinho, vai tentar resolver e depois a gente resolve juntos, tudo bem? Então vai para a página 15, pega o seu caderno, eu acho que não tem espaço suficiente para resolver na apostila, então pega o caderno e a gente vai começar. Eu vou ler com você, vou dar um tempinho, você pausa o vídeo, eu não vou parar aqui, tá? Você vai pausar, vai resolver e depois vai voltar para a gente ver a resolução juntos, tudo bem? Então o valor de x, sendo ABCD um trapézio isósceles, tá? Então, ele quer descobrir esse valor de x, sabendo que estamos aí com um trapézio isósceles. Pensa um pouquinho, para o vídeo e volta daqui a pouco. Beleza, gente? Vamos lá? Espero que você tenha pausado, né? Para fazer sentido. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó, trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? É um trapézio onde a gente tem, ó, os dois lados que não são paralelos, o lado AD e o lado BC são congruentes, eles têm a mesma medida. Isso quer dizer que eu posso estender a altura de 8 centímetros aqui, ó, para esse lado. Então, eu posso dizer que esse segmento também mede 8 e ele também é a altura, beleza? Quando a gente divide o trapézio isósceles em dois triângulos aqui nas bordas, automaticamente surge um retângulo dentro dele. E esse retângulo, ele é esse aqui, ó, AB. Eu vou colocar uma letrinha aqui para facilitar. Vamos colocar E e F aqui. Então, esse retângulo ABEF, ele permite que a gente faça que essa medida aqui, ó, seja 10, é a mesma medida de cima, tá? E sobram 8 de cada lado. Como eu sei, ó, se essa base maior tem 18 e o meinho aqui, que é essa medida, já tem 10, sobra 8 para dividir entre os dois lados aqui do trapézio isósceles. Se ele é congruente, né, se a medida aqui é x, aqui é 8, então aqui é a mesma medida, eu vou dividir esse 8 que sobrou por 2, então vai ser 4 aqui e 4 aqui. Feito isso, pessoal, a gente já obteve o triângulo retângulo, que é o assunto da aula, que permite o cálculo do Pitágoras. E aí já era, né? Aí é fazer x ao quadrado, que é a hipotenusa, no caso desse triângulo aqui, vamos colocar o nome dele,
triângulo BFC. Então, ele vai ser x² igual a 8² mais 4². Aí, resolvendo, a gente tem x² é igual a 16. Perdão, vamos inverter a ordem aqui. 64 primeiro. Vou manter aqui 64 mais 16. A gente tem, então, que x² vai dar 80. E aí tem que tirar a raiz de 80. Não é uma raiz exata, eu vou precisar decompor esse número, tá? E aí a decomposição você pode fazer através dos números primos, né? Então eu posso fazer por 2, eu vou ter 40, por 2 eu vou ter 20, por 2 eu tenho 10, por 2 eu tenho 5, por 5 eu tenho 1. Então saem aqui 1, 2², outro 2², sobra um 5, então eu tenho 4 raiz de 5. Resposta aí do item A do exercício 1. Espero que você tenha conseguido, tá? Exercício tranquilo, mas é necessário entender o que significa aí um trapézio isósceles e o que ele proporciona para o nosso exercício, tá? Então, lembrando que o trapézio isósceles, ele proporciona para a gente uma igualdade entre figuras, né? Uma equivalência entre triângulos aqui. Fechou, galera? Então, vamos para o próximo. Vai acompanhando aí. Exercício 1, letra B. Esse aqui é clássico. Sempre existe triângulo, retângulo e Pitágoras associado à circunferência, tá? É algo que aparece demais nos exercícios. Então, a pedido dele aí, ó, é o diâmetro da circunferência a seguir. Então, a gente tem o raio. Então, tem que descobrir esse raio para descobrir o diâmetro. Vamos lá. Dentro da circunferência, ó, a gente pode falar que essa medida é o raio. E que essa aqui também. Então, aqui temos outro raio, tá? Isso faz com que o nosso triângulo tenha a hipotenusa, que é esse lado aqui, ó, inteirinho, medindo R mais 3, porque eu já tenho R, tenho a medida do 3 e R mais 3. Um dos catetos é R e o outro cateto é raiz de 15. Perceba uma coisa, é muito comum aparecer lados com raízes em exercícios de Pitágoras. Por quê? Como a gente vai fazer ao quadrado, essa raiz vai desaparecer. Então, eles costumam utilizar bastante o recurso da raiz, tá? Mas para observar se vocês têm habilidades aí de trabalhar com ela. Então, vamos lá. Fazendo aí a regra do Pitágoras, a gente tem que a hipotenusa, que é R mais 3, então vamos colocar aqui, R mais 3 ao quadrado, vai ser igual aos catetos, né? Então, aí a ordem não importa muito, R ao quadrado, mais a raiz de 15 ao quadrado. Isso vai me gerar o seguinte, ó, e atenção, porque esse pedacinho aqui, ele é campeão de erro da galera. Muita gente faz assim, ó, R ao quadrado mais 9. Esquece que isso aqui é a simplificação de um trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho que desenvolver todo o trinômio, tá? Isso vai me dar, ó, o quadrado do primeiro, mais, segue a operação que está aqui no meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes R vezes 3, mais o quadrado do segundo, mais 3 ao quadrado. Isso tudo vai dar R ao quadrado, mais, atenção aqui de novo, se eu faço a raiz quadrada de 15 ao quadrado, ó, eu elimino a raiz, sobra só o 15, beleza? Vamos melhorar esse termo aqui, ó, R ao quadrado mais 6R mais 9 vai dar igual a R ao quadrado mais 15. Aí apareceu um negócio que deixa a gente até emocionado, ó. R ao quadrado dos dois lados. O que eu faço? Corto, some com ele. Isso evita de gerar para você aí uma equação de segundo grau, que não é difícil, mas é chato de ficar fazendo, né? E aí continuamos a conta. 6R é igual a 15 menos 9. 6R vai dar 6. Portanto, o nosso raio é 1. Atenção, porque não é essa a pergunta. Ele quer saber o diâmetro. Por definição, nós temos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Portanto, meu diâmetro é 2.